Boa noite, pessoal. Eu sou a Bianca. Meu nome é Marcos. Eu sou a Fernanda. E nós somos o time Bronco. E tem o João Pedro também, mas ele não veio porque ele tá com Covid. E, bom, a gente tá dando início a um novo capítulo na história do time Bronco, que é esse podcast. E a ideia é trazer sempre um convidado pra gente poder bater um papo de broncoscopia e também saber um pouquinho da história de cada um que, enfim, contribui tanto pro nosso crescimento broncoscópico, né? Então, vamos dar início ao podcast. Esse é o primeiro episódio. A gente tá muito feliz com essa nova empreitada. E espero que vocês gostem muito, porque foi tudo feito com muito carinho. E para começar, a gente começa o nosso primeiro episódio com uma pessoa muito querida, muito especial, que acho que vocês já devem conhecer, muitos devem conhecer do nosso Instagram, que é a doutora Amir Schlur, que é médico pneumologista do Instituto de Doenças do Tórax da FRJ e chefe do serviço de broncoscopia da FRJ. E aí, Amir? Boa tarde ou boa noite, eu não sei que horas são agora, e estou muito honrado em inaugurar isso aqui, sou da ala Vintage, né? E é muito legal a gente ver como que fala o nome? Um empreendimento como esse, uma iniciativa como essa para a gente divulgar a broncoscopia, principalmente a broncoscopia intervencionista, que está em voga, está crescendo, está ocupando seu espaço e vocês vão ouvir falar muito da gente ainda. Maravilha. E vamos começar pelo começo. A gente sabe que o Amir tem 40 anos de UFRJ de pneumologia e broncoscopia. E muitas histórias. Muitas histórias. Mas antes do IDT virar IDT, ele era ITP, né? Instituto de Tisiopneumologia lá no Caju. E a gente queria saber um pouquinho dessa história, como que foi essa transição do ITP para o IDT. E lá no ITP a gente sabe que tem umas histórias boas de alguém que engolia espadas, ou então uma rampinha que já era o saber se o paciente ia aguentar teste de caminhada. Conta pra gente como é que era lá e como é que foi essa transição. Olha só, as pessoas que dizem assim, no passado era muito melhor, deviam apanhar, porque o passado era uma droga, tá? Era muito rudimentar. Tá? Voltando um pouco mais, eu me formei na UF, na Federal Fluminense, e a pneumologia lá não fazia broncoscopia. A broncoscopia flexível tinha 20 anos que o Ikeda tinha desenvolvido um aparelho e ele era muito caro. Então, a maioria dos serviços tinha broncoscopia rígida, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. E quem fazia isso eram os otorrinos, na UF. Loucura. A pneumo não tinha. A cirurgia de tórax também não tinha, mas ainda fazia. Então eu aprendi, meu primeiro contato foi com um aparelho rígido com os otorrinos da UF. Quando eu foi do professor Júdice? Não foi. A cirurgia de tórax também não fazia ainda. O professor Júdice, nessa época, se não me engano, estava afastado por doutorado. Tá? Eram dois irmãos, o professor Pires de Melo, tem uma clínica em Niterói, e eles aqui chefiavam e faziam coisas do arco da velha. Para você ter uma ideia, hoje o que a gente faz? A gente faz biópsia, a gente faz anestesia oral e você faz a transcrico. Na minha época não era assim, você botava o pacientinho sentado na frente de vocês, pegava a ponta da língua do paciente, puxava, fazia aquele espelhinho de dentista, botava no fundo da garganta e usava uma cânula de Hollinger, que era uma cânula curva, e você mirava com a seringa, com xilocaína, as cordas vocais para tentar acertar ali. Geralmente você acabava tomando cusparada na cara. Né? Era, por isso que eu estou dizendo, era muito ruim. Tá? E com isso, quando eu cheguei no ITP, o ITP, todos vocês que assistem o programa, é um programa sobre pressão, vocês conhecem o ITP, porque aquele hospital ali é uma réplica do ITP. Sim. Porque quem escreveu essa série era um residente de cirurgia torácica nossa. E se vocês viram... Ele tem um livro, né? Eu tenho um livro, e se vocês virem a primeira temporada dessa série, o nome do anestesista era Amir. Homenagem a você? Foi homenagem a mim. Eu quase acabou meu casamento. É sério, Adriana, por quê? Corta essa parte. Porque o Amir na série tinha amante.
Quando ele me ligou, ele falou assim: olha, assiste porque eu fiz uma homenagem a você, porque ele parece com você, ele é assim, brincalhão, é um anestesista que eu botei lá. Tá legal, chamei minha mulher, vamos assistir. Primeiro episódio, o cara tem 2 famílias, tem que escrever as coisas. A minha mulher falou assim: quer dizer, ele se inspirou em você e você tem 2 ou 3 famílias. Cara, isso aí ficou uma semana sem falar comigo. Mas o hospital é uma réplica, aquilo era o ITP. Era um instituto que foi construído para tratar a tuberculose com o princípio que eles iam eliminar a tuberculose em 20 anos. Isso foi na década de 50. Nunca foi eliminada e o instituto foi seguindo. Uhum. Ok? Quando eu cheguei lá, eu fiz a residência lá, mas como eu me interessava por broncoscopia, eu fui direto com a cirurgia. Quem fazia era a cirurgia geral, tá? Isso estava na mão de um cara chamado Giovanni Antônio Márcio, que é um cirurgião de mão cheia, um broncoscopista da melhor qualidade, e ele me ensinou tudo que eu sei. Começou ali o ensino. E não tinha broncoscópio flexível. Na verdade, chegou mas era trancado em cofre porque era muito caro. Eu não sei vocês terem uma noção de valores, mas era assim, custava 10 vezes um broncoscópio rígido. E olha que o broncoscópio rígido não era barato. A gente usava o broncoscópio da Stoss e eu aprendi a fazer com broncoscopia rígida. Então, era só rígida. Você fala, você tinha muita limitação. Não, eles tinham pinças, tá, que faziam curva. Faziam curva de 45 graus. Nossa. Você ia virando uma manivela e ela ia curvando. Então, você podia fazer biópsia no lobo superior. Tá? Eu tenho visto o lobo superior. Você tinha todas as óticas, 45, 30... Isso era tudo na sedação, no tópica? Isso era o seguinte, sedação tópica, tá? A cânula de Hollinger, você jogava... Aquilo me irritou profundamente e eu fui procurar. Não é possível, tem coisa melhor. E eu descobri a transcrico. Uhum. E aí eu comecei a fazer a transcrico por conta própria, tá? Os meus staffs odiavam isso. Falavam que tinha risco. O pré-anestésico que chamava eram 2 ampolas de atropina no músculo. A teoria era que você conseguia... Eles tinham medo da manobra vagal, de você fazer bradicardia, tá? E você secava a cialorreia, tá? Não acontecia nenhuma coisa nem outra, tá? Aquilo só servia para irritar o paciente, tomou uma injeção, e aí a gente pegava uma veia e fazia diazepam e fenergan. Era o que tinha. E o resto era complementado por... Não existia propofol, não existia nem anestesista. A gente não tinha anestesista. E você tinha a anestesia por contenção. Era isso, né? A enfermagem ficava lá. Geralmente dava certo. Bote uma coisa na sua cabeça. Não existia uma coisa chamada flumazenil. Então, se você começasse a fazer diazepam, e o doente entrasse em insuficiência respiratória e não aguardasse, você ia ter que se virar porque não tinha antídoto. Tá? Era aquilo. Alguns tomavam um pouco, a gente fazia uma morfina, mas era assim, e por incrível que pareça, dava certo na maioria das vezes. Tá? E você acaba aprendendo, é muito mais difícil, né? A broncoscopia rígida, na verdade eu não sei se é mais difícil, mas que nem, o que é melhor, carro automático ou manual? Cara, depende do que você aprende a dirigir, entendeu? Eu aprendi a dirigir o carro manual, que é o rígido, tá? Eu comecei a fazer flexível quando o instituto foi fechado, né? Eu já tinha começado a fazer um pouco de flexível, e o aparelho foi liberado, o instituto foi fechado e a gente foi transferido, tá, traumaticamente para o Hospital Clementino Fraga Filho. Isso foi um trauma. Tinha gente que era contra e foram ridiculamente a Vinda Brasil tentar fechar, abraçar o IDT. Eu achava aquilo muito engraçado, né? As pessoas não queriam melhorar, né? E a broncoscopia rígida era extremamente desconfortável, por exemplo. E dependia de como o paciente reagia àquilo. A história que ele fala do engolidor de espadas, a gente foi fazer de um paciente que era forte, muito forte. Uhum. Na verdade, era
imensamente forte, tá? E aí eu fiz um Fenergan, 2 Fenergan, 1 diazepam, 2 diazepam, e eu falei assim, não, eu sou uma pessoa ansiosa e não tenho muita paciência, minha paciência tem um certo limite, né? E aí eu falei, não, chega, a gente já fez, vamos passar o aparelho. Passei o aparelho passou. E aí o paciente começou a agitar, ele sentou, tranquilo, com o aparelho totalmente introduzido dentro da traqueia. Ele sentou, olhou para mim, tá? Puxou o aparelho, tá? E falou assim, doutor, não faz mais isso não. Acabou aí. Toda delicadeza. Não, delicadeza, ele não ficou chateado. Doutor, mas não faz mais isso não. Mas o olhar dele dizia tudo. Eu falei assim, tá suspenso. Esse paciente só com anestesia. Sim. E quando que eu fui para HU, comecei a fazer mais flexível. E aí tem aquela parte que eu achei ruim, porque a gente abandonou totalmente de lado o rígido. Porque o rígido necessita de anestesista. E você não tinha anestesista. Então, eu comecei a ficar... uma vez eu escutei uma frase do professor Atul Mehta, numa aula que eu tive com ele, e que ele falou que não tem nada, nenhum corpo estranho, nenhum exame que você tire com rígido que eu não tire com flexível. Aí eu falei assim, gostei, você é arrogante igual a ele, e até desde então eu parei com isso e realmente a gente consegue tirar todos, tá, os corpos estranhos, que é para a finalidade que o rígido para cirurgia endobrônquica, ele é muito melhor, né? E a gente consegue tirar, às vezes não consegue, e aí dá ruim. Tá? Por isso que você precisa saber. Fala. Não, ia perguntar como é que foi a criação do serviço, né, da broncoscopia da UFRJ, como a gente tem ela hoje, com uma característica de voltada para o residente, voltada para o ensino, e como é que foi essa criação? Dizem que a minha chegada lá foi o 11 de setembro que metade do hospital me odiava, a outra metade queria me matar. Tá? Por quê? Porque o hospital universitário, quem conhece a universidade, é uma fogueira de vaidade, né? E que se dane paciente, que se dane todo mundo, contanto que eu apareça. Eu entrei no serviço, eu fui para a enfermaria. Certo? Chegando, não dá para querer sentar na janela. Cheguei agora, fui para a enfermaria. E o serviço funcionava da seguinte forma: tinha 5 staffs, tá? E você pediu um exame hoje na enfermaria, durava uns 15 dias para marcar, 20 dias para marcar, um mês, tá? E as coisas não iam bem, tá? Era um exame por dia, 3 exames por semana, e até que o professor Barros Franco, que era o chefe, tá? E o professor Barros Franco tem uma visão muito, muito legal sobre broncoscopia. Ele falou assim, não dá para ser assim. Ele me chamou e falou assim, eu preciso de um chefe de um setor de broncoscopia. Eu falei, você já tem um. Você tem um atual chefe. Mas ele quer sair. Da pior maneira possível, descobri depois que ele não queria sair. Tá? E... Isso fica nos bastidores. Foi assumir a chefia. E a primeira coisa que eu falei com quem ficou ali dentro, eu falei assim, por que ninguém trabalha? Aí, como ninguém trabalha? Aí eu peguei e isso o Pronto-HU ajuda muito, porque você tem estatística, você está aqui. Um mês passado, a gente fez 4 exames. 4. 1, 2, 3, 4. Num hospital que, na época, o hospital tinha 600 leitos. Tá? Hoje ele tem 200 e pouco, ele foi fechando, não dá. Tá? E aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, eu assumo todas as manhãs e parte da tarde, e vocês assumam a tarde. E aí eu comecei a distribuir as pessoas, olha, eu acho que você não tá afim de sair, sai. E aí foram saindo, fiquei sozinho. Tá? Mas sozinho, eu conseguia fazer em torno de 20, 30 exames por semana. Tá? E eu dei uma ordem para a secretaria ali e falei assim, pedido do hospital não pode ser marcado com mais de 24 horas. Tá? Tem que levar 24 horas para ser marcado. Não dá. Na época não existia CISREG e não existia encaminhamento de ambulatório. Era muito rudimentar.
tá? Era muito... E ficaram alguns professores, ficou o professor Francisco, ficou comigo, era uma coisa um aprendizado interessante, porque ele fez broncoscopia na França. Na França, a broncoscopia é feita sentada, com o examinador de frente para ele. Então, ele vê, ele é um mapa brônquico, ele flipa. Né? Ele flipa. Ao contrário. Então, ele uma vez falou assim, não, vem cá que hoje eu vou te ensinar como é que faz isso. E aí ele fez. É uma coisa muito bizarra. Eu falei assim, não, Chico, eu prefiro o brasileiro deitado mesmo. Tá? E eu tinha a Ana Maria, que vocês conhecem, que é a rainha da asma, mas ela fazia broncoscopia, fazia legal, estava lá sempre, uma tarde, e Luiz Augusto, tá? E aí o serviço já tinha residente nessa época? De residência de broncoscopia? Não, era só eu, tá? E era só eu, e a gente foi crescendo o número, e até começaram a botar aí, como eu falei, o Barros Franco tinha uma visão interessante sobre broncoscopia. Ele começou a fazer os residentes a passarem lá, tá? E começaram a passar porque também eles passavam, o próprio Barros Franco passava no serviço de otorrino que fazia broncoscopia, tá? Até hoje. Até hoje eles fazem, mas não no fundão. Quem faz de otorrino, tem um otorrino que é a Luzia, eu acho, se não me engano, em Bom Sucesso, ela faz muito cabeça por hoje. E é muito importante, foi muito importante a minha ida ao serviço de otorrino, porque você aprende coisas de via aérea alta, e aí eu passei a ter medo disso. Sim. Né? Tá? Mas Mas eu tive a honra de trabalhar com o professor Fernando Carneiro da Cunha, que tinha sido residente, se não me engano, do Hollinger, ou de um desses nomes de seringa aí. O cara era nome de coisa, porque ele já era bastante idoso, mas trabalhava ainda, tinha um gás assim. E aí era assim, a sala dele era contígua da broncoscopia. E qualquer dúvida que a gente achasse em via aérea alta, que a gente não dominava, chamava ele. Não precisava biopsiar. Ele falava, isso é tal. Pronto, a gente biopsiava e confirmava. Então, o serviço começou a crescer, residente. Aí começaram os residentes a reclamar que tinha pouco exame, tá? Clássico. E começaram a reclamar que o aparelho estava quebrado. Eu falei assim, não tem problema, vocês dão um aparelho para você, está quebrado, o que você quer que eu faça? Entendeu? Quebrou. E foi indo. Eu fui tirando as pessoas que não estavam afim, porque não adianta você tentar obrigar uma pessoa a fazer uma coisa que ela não quer. Não adianta. Se eu posso fazer o que ela faz, tá? Eu assumo aquilo e deixo a pessoa. E aí as pessoas foram saindo, porque ali ninguém gostava de fazer broncoscopia. A grande verdade é essa. Porque quando eu cheguei, esqueci um detalhe, você tinha a Yunis Suzuki. Maravilhosa. A Yunis Suzuki, isso. É uma pessoa que acabou, ela foi para o Japão, ficou 1 ou 2 anos no Japão. Quando ela voltou, ela já ficou uns 2, 3 meses, mas eu era ainda residente. E ela foi embora para São Paulo, onde quem conhece, ela trabalha no serviço lá, é uma pessoa ímpar. Né? Ela é assim, eu aprendi muito com ela. Tá? E o serviço foi crescendo, minha memória falha muito, né? E aí, até um dia, que eu acho que é um divisor de águas na broncoscopia, que chegou um garoto feio que dói. Ai, amiga, era a nossa terceira pergunta. Você tá dando spoiler das nossas perguntas, Não, pô. mas então pergunta, porque... Mas essa é a Assim, pergunta. essa é a pergunta de milhões, assim, porque acho que quem conhece hoje em dia o serviço da broncoscopia da FRJ vê que não existe Amir sem João Pedro. Não existe João sem amigo. Ou isso inclusive, também. quando um quebra a perna, o outro quebra o braço. Isso. É uma sintonia além e do... assim, é uma coisa do universo, assim, né? Da conexão de vocês, né? Quando o João viaja, as coisas ficam meio esquisitas. Quando você sai de férias, também. Os dois têm que estar juntos, em sintonia, pra tudo fluir quando bem. Como o João começou esse o que a gente Quando quer o João viaja, ele arreia um despacho, tá? E dá tudo errado no céu. É impressionante aquilo. É impressionante. Verdade. É O aparelho quebra, fura. O João é o seguinte, o João na residência, engraçado, na residência foi um garoto... Que ano?
Você acha que eu lembro? Achei que ele ia entregar a idade aqui. Queria dar um spoiler da idade do João, e aí... Ah, o João não precisa deixar, é 40 e alguma coisa. 42. 42, né? Ele foi da turma Foi mal, junto João. com o Leonardo Palermo, que tá na UERJ hoje. Eles foram juntos, tá? Uhum. Então é só ver que ano que foi isso, que eu não lembro. O João foi um cara meio apagado para mim durante a residência, tá? Um cara meio apagado, mas depois ele chegou na broncoscopia e eu vi que o garoto tinha potencial, apesar de feio. Tá? Ele era muito feio, ele era assustadoramente feio. O tempo fez bem, o João. O tempo fez bem ao João. E aí o João começou, e eu vou ser sincero para vocês, isso a minha memória eu não lembro do João como residente de fazendo broncoscopia, tá? Eu não lembro, mas eu lembro de um dia que ele chegou para mim e falou assim, eu preciso fazer alguma coisa e eu quero ir embora para a Alemanha. Falei, tá, você quer ir embora para a Alemanha? Eu conheço um cara, talvez te ajude, chamado Lutz Freitag, tá? Que é um cara que, quem não conhece, o garoto é genial, tá? O que ele tem de genial, ele tem de meio doidinho, tá? E eu conheci ele no Mundial de Broncoscopia em Boston, ele passando por cima das cadeiras, né? Por cima, assim, a pé, e sentou do meu lado, se apresentou, oi, eu sou o Lutz. Eu falei assim, eu sou a minha do Brasil. Eu falei assim, aí ele começou é Romário? Eu falei, não, Romário... Eu prefiro o Pelé. Pelé, e começou a falar, e eu não sabia quem era Lutz. Aí ele virou e falou, não, peraí, que tá aqui meu cartão, se você precisar qualquer coisa lá no Brasil, não sei o quê, peraí que eu vou dar minha aula. Pronto, ele foi dar aula e eu vi que ele era o Lutz Freitag, né? E eu tinha um contato dele. Eu falei, João, você escreve alemão? Escrevo. Então vamos fazer um e-mail para ele. Na época era e-mail, tá? Vamos fazer um e-mail Long time ago. porque ele é o chefe da broncoscopia lá da tal da Lungen Clinic que você quer ir, né? Então tá bom, vou mandar para ele. Aí mandamos um e-mail para ele e respondeu imediatamente dizendo que ele não estava mais lá. Ele estava em uma outra cidade, mas deu um e-mail de quem era o responsável. Eu falei, João, então agora é para você escrever um baita de um e-mail em alemão, tá? E os caras falaram assim, pode vir. E a Alemanha é diferente dos Estados Unidos, né? Você não precisa... Porque se você for para os Estados Unidos, você não encosta a mão no paciente. Não. Ele teve que apresentar a documentação no consulado alemão, não sei o que, e foi embora, tá? Foi embora e é um hospital de 400 leitos, onde ele faz desde passar visita até EBUS, passou... Ele contava que se chegar às 7 da manhã lá, já tinham 2 broncoscopias feitas. Exatamente, feitas, exatamente. É um de broncoscopia. Quadro. Que Você você... chegava o paciente com acesso venoso periférico, era só você fazer a broncoscopia, E já seguir. trocava e seguia. E o que você imagina de próteses, de aquelas molas para tratamento de enfisema, aquele cozido de pulmão, que era o gás que fazia aquele negócio, tudo isso ele fazia lá. Fez tudo, EBUS, ele fez tudo, tá? E aí, levou a esposa dele para lá, tanto assim que, se não me engano, a segunda filha dele nasceu na Alemanha, tá? E ficou lá, e os caras se apaixonaram por ele, tá? E foi assim, tu fica. Ele ficou mais tempo. Ele ficou mais tempo. E aí, ele teve um surto psicótico, né? Eu juro pra você que eu fiquei muito, eu não posso falar aqui, muito pau da vida, mas é outro P, tá? Aí eu falei assim, João, eu não acredito que você vai voltar. Não, aqui é muita neve, é muito frio, tenho saudade da minha família. A sua família tá aí contigo, cara. Você vai voltar pra quê? Voltou. Ainda bem. Ainda bem. Bom, ainda bem pra gente. Ainda bem. Porque o João, os caras na Alemanha... quase tacaram fogo às vestes. Os caras gostam muito do João. Eles queriam que ele ficasse lá. Eles ofereceram mundos e fundos para ele ficar. E não ficou. Ele foi para cá. E, coincidentemente, você vê que os astros estavam em conjunção, tinha um concursozinho lá, tá? Ele fez e a gente puxou ele para lá, tá? E aí... Para a FRJ. Para a FRJ, para pneu... Para o IDT. E aí, botaram ele lá comigo. E você vê como... diferenças ideológicas podem conviver em paz. Nós somos completamente opostos. Nós somos completamente... O que ele ama, eu odeio. E vice-versa. Mas a gente eu acho que tudo é uma coisa chamada respeito. Só isso. Sim. A gente respeita a opinião um do outro, por mais que seja diferente. E a gente começou a trabalhar. E o João, ele tem uma característica que eu não tenho, que falta para mim.
ele é um cara paciente e perseverante, tá? Paciência e perseverança na broncoscopia é muito importante, tá? E aí a gente começou a conseguir fazer projetos, né? Eu aprendi com um cara que é o seguinte, que é um cara que não era pneumologista, mas era o nosso diretor administrativo, que se chama Maurício. É um cara que era coordenador do CTI do Copador. E ele fazia essa parte muito bem, tá? E o Maurício chegou uma vez, sentou comigo, eu falei assim, o problema de vocês é que vocês são burros. Eu falei assim, obrigado pela parte que me toca. Onde eu estou fazendo burrice? Você tem um projeto, qualquer projeto sobre aumento dos equipamentos, mas assim, sim, eu tenho na minha cabeça. Pois é, você não tem que ter na sua cabeça. Você tem que preparar, eu vou te dar os moldes, e você tem que preparar projeto, execução, tudo isso aqui e guardar na gaveta. Porque na hora que aparecer o dinheiro, você, na frente, você introduz esse projeto e você consegue o dinheiro na frente de todo mundo. Porque tem prazo. E todo mundo perde o prazo, você não vai perder. Isso ficou na minha cabeça e eu fiz, tá? E conseguimos comprar um monte de equipamento. A gente não tinha vídeo, era tudo fibro ótico com microcâmera em cima. Tinha a microcâmera em cima que pesava e você, depois de 3, 4 exames, você estava com a mão caindo, né? E braço. Só o esquerdo. E a gente faz com a direita. Isso é uma outra coisa, né? Polêmica. A polêmica. Sempre que eu vou nos lugares, por exemplo, eu fui para São Paulo para ver o EBUS pela primeira vez, ele falou assim, você faz broncoscopia com a mão errada. Eu falei assim, não sabia que tinha a mão certa. Entendeu? Não, você faz com a direita. Quem, né? Porque eu falei assim, olha, a minha mão mais habilidosa tem que ficar com broncoscópio. Enfiar a pinça é fácil. Até um auxiliar pode fazer isso. A minha mão habilidosa fica com... Então, eu faço com a direita. Tá? Inclusive, o Ikeda fazia com a direita. Mas não falam que ele é canhoto? E por canhoto, mas ele fazia por isso que ele fazia ao contrário. É mentira. Falaram que é mentira, mas a história é muito boa. Mas a história é ótima, então fica com a história. Ele era canhoto. Falaram que era errado. Falei, tá bom, mas vamos lá. E a gente conseguiu em 2000, se não me engano, 2013 ou 2012, a Viviane Figueiredo, lá de São Paulo, fez o primeiro curso de EBUS na USP, que na verdade não foi no Instituto Estadual de Câncer, tá? Com um cara que foi do UFRJ e foi para a Clínica Maio, que se chama Jorge Pascoal. Ele foi dar um curso. Eu fui. Eu e outros residentes. Foi o Léo e a Tatiana. Os dois foram comigo. Falaram assim, a gente tem que ver esse troço. Residente de broncoscopia? Não existia residente por... Era pneumo, não existia. Os primeiros R3 de pneumologia, de cirurgia, de broncoscopia, eu não lembro quem foram, mas é muito mais recente que a gente acha. Não tinha, a gente conseguiu, e a gente conseguiu 2 vagas. Porque a gente conseguiu uma vaga para torácica. Então, nosso primeiro R3 da torácica, hoje é um cirurgião de tórax em Brasília, tá? Que é o San Martino, que foi a melhor coisa do mundo, porque ele nos ensinava a drenar tórax, traqueostomia, a gente fazia biópsias incisionais direto, entendeu? A gente tentou, depois dele, arrumar outro cirurgião de tórax, nunca mais conseguimos, tá? Não tem. A gente foi para São Paulo, eu vi aquele método, eu falei assim, ó, esse método tem que ser feito, tá? E eu ficava pau da vida que a gente não conseguia verba. Chegando no hospital, eu falei assim, o hospital precisa de um EBUS. Não, faz um projeto de pesquisa. Pô, aí procurei o professor Lapa. O professor Lapa se entusiasmou tanto que na verdade, eu parecia... O staff ele parecia um residente, né? Ele foi atrás, a gente fez um projeto na FAPERJ, ganhamos o dinheiro, tá? Fomos com dinheiro em mãos no Congresso de Curitiba para o representante da Olympus. E ficou, o Lapa infernizou o cara até que conseguiu baixar o preço, tá? Porque eles queriam um preço muito alto. Isso também é uma outra história interessante. Eu descobri uma lei que diz que nenhuma empresa pode vender para o órgão público com preço diferente. Se você vender para um órgão do governo federal,
você tem que ter o órgão do governo o mesmo preço. Se é o mesmo equipamento. E eu descobri que eles tinham vendido para o INCA, por um preço muito menor. O diretor do INCA era meu amigo. Eu liguei para ele e falei assim, me manda a nota. Mandou a nota, eu cheguei, dei pro lá, fiz a festa. E a gente conseguiu, além do equipamento, sem agulhas. Legal. Tá? E aí culminou com a chegada do João. Eu fui para São Paulo treinar com a Viviane, tá? E o João chegou. O João já chegou Treinado já. treinado. Eu falei, João, é teu. Não, eu quero saber Toma o amor, que é tua. quando que o amor despertou? Eu acho que foi aí, porque ele começou, a gente começou a fazer exame junto, começamos, e o serviço cresceu, e isso, graças ao João, começamos timidamente com EBUs, tá? E começou a crescer, você vê, a gente fazia 2, 3 EBUs por mês. A gente faz 2, 3 por dia, né? E começou a crescer. O João tem uma... Volto a dizer, você dá uma tarefa para o João, ele faz em dobro. Tá? E o João foi, e a gente conseguiu, e veio a pandemia. Quando chegou a pandemia, um chora, outros vendem lenço, né? A gente ganhou muita verba. A gente ganhou muito equipamento. A gente ganhou 2 torres novas, a gente ganhou o EBUS radial, a gente ganhou CRIO, tá? A gente não fazia CRIO. O primeiro CRIO, o Léo Palermo, foi lá nos ajudar para dizer, porque ele tinha ido na Itália, treinado lá e começado já a CRIO na UERJ, tá? E ele foi lá nos ajudar, né? E a primeira CRIO a gente fez com radioscopia, e foi um monte de coisa. Uma novela. Pois é, e aí chegou o radial. E foi aí que foi a mudança. Amir, Isso. Amir, você tá com todos os spoilers das nossas perguntas. Isso é uma coisa excelente, porque a gente fala muito do EBUS linear, né? Que o João foi uma reviravolta do João ter chegado junto do EBUS, e a gente sabe que o EBUS e o João se comunicam, mas você fala muito do radial, né? Como é que foi o que o serviço mudou com o EBUS radial? O radial, eu vi o radial no Congresso de Boston, porque vocês não sabem, mas primeiro que foi desenvolvido foi o radial, depois que veio o linear. Sim. Tá? Ele foi desenvolvido, inclusive, para lesões centrais. E para você ver, eu falei, esse troço não serve para nada. Tinha um balãozinho, né? Isso não serve para nada. Tanto assim que ele era passado, eles usavam ultrassom comum. Esse ultrassom que a gente usa, ele encaixava ali, não tinha o drive. Ele encaixava ali e você passava a sondinha do EBUS. Eu falei, esse troço não serve para absolutamente nada. E chegou aquilo lá, o que eu vou fazer com essa porcaria aí? Aí falei, peraí, vamos... Aí começamos a ler artigos sobre nódulo periférico, sobre um monte de coisas que a gente podia fazer. E a gente começou a tentar. Que a gente tinha metido mesmo. Né? E aí você tem a segunda paradigma que você tem que quebrar. Nós não somos treinados em ultrassom. Isso para a gente é difícil. O EBUS linear, tá? Você viu um linfonodo, acabou, você não esquece nunca mais. Né? Você tem maior dificuldade de ter punção em si, né? Não só a punção, mas você a localização. Não, isso aqui é 2E, nós aprendemos. Direta, né? Pois é. Isso é uma grande vantagem, né? O que a gente fazia antes do EBUS? A primeira coisa que a gente pulava as imagens mediastinais. Não quero saber esses troços. A gente aprendeu a ver imagem mediastinal. Né? A segunda coisa, a gente aprendeu finalmente as estações nodais. Porque a estação nodal é uma coisa antiga, só que a gente não conseguia decorar. Né? E aí a gente começou a ver que você olhou um linfonodo, quem nunca viu, é só fazer um EBUS, você vê o linfonodo, nunca mais você esquece, você consegue identificar. Radial é mais abstrato, né? Exatamente. E aí a gente começou o radial, assim, olha, eu estou dentro do tumor. Eu falei assim, cara, isso para mim é a estrela da morte, cara, isso eu não sei o que é isso. E aí você vai se acostumando, né? Exames de imagem é costume visual, né? E a gente foi com uma imagem, e aí a gente começou a fazer esses exames em nódulos periféricos, e a gente começou a ficar contente, que a gente começou a conseguir identificar isso aí, tá? Conseguir dar diagnóstico, e aí apareceu a segunda coisa para contabilizar, que é a CRIO. Né? A CRIO Aí virou a terapia tripla quase tripla. da broncoscopia, que a gente vai falar o terceiro elemento em breve.
Exatamente, e ficou uma coisa extremamente legal de se fazer, porque a gente localizava, a gente biopsiava, no início a gente tinha muito medo, tá? Depois a gente foi ver, foi perdendo o medo, a gente perde o fato que na pandemia também a gente ganhou um carrinho de anestesia e ganhamos um anestesista dedicado. E os anestesistas nos ensinaram muito, a gente perdeu muito medo de hipóxia, né? Para eles hipóxia é abaixo de 40, 50, 60 tá rolando, tá? Perdemos medo do Propofol, a gente passou a usar quilos de Propofol, né? E com isso a gente conseguiu fazer mais criobiópsia. E começamos a fazer criobiópsia. E tem um terceiro elemento que eu vou dar spoiler, ou vocês vão fazer? Não, pode dar. Eu vou perguntar então, que é isso, né? Que a gente o EBUS radial, não tem como a gente falar dele hoje sem falar dessas novas técnicas de navegação que estão sendo utilizadas na FRJ, né? Isso. E qual é a sua opinião sobre o mapa bronco? Não, foram a Bianca, o Marcão, eles foram lá, acharam lá um japonês que fazia um livro, tá? O Kurimoto, no caso, né? Mas tem um cara, um malaio que tinha Instagram. Eu seguia ele, porque como eu sou mais vintage, né? E mais sério, porque eu detesto rede social, no LinkedIn ele publica muito, né? Eu vejo ele e um xará meu chamado Amir, alguma coisa que que é de Haifa, em Israel, que também faz coisas do Arco da Velha, né? E trouxeram para a gente o mapa brônquio, com um lápis, um CD esquecido de um paciente, eles começaram a desenhar ali. Fritados. No início, muitos neurônios fritados. Não, foi assim, eu saía da sala, que não dá dor de cabeça. Mas a gente começou a ver que começou a funcionar, e começou a funcionar. E quanto mais a gente fazia, mais a gente acertava. E mais fazia, e mais acertava. Hoje eu sou um fã disso aí. Tanto assim que a gente, hoje, por exemplo, hoje de manhã teve um exame na da FRJ que não tinha a menor indicação de fazer mapa brônquio, porque era a suspeita principal, uma jovem de tuberculose, né, de uma cavidade. Só que a única coisa é que era um nódulo escavado num lugar que a tuberculose não dá, que é segmento basal lateral. E a gente resolveu fazer um mapa brônquio, fizemos o mapa brônquio e em 3 segundos a gente entrou dentro da lesão. Tá? Então, é uma coisa que quanto mais você faz, tá? A dor de cabeça vai diminuindo e a coisa vai melhorando. Tá? Mais fluido, né? Principalmente porque você tem que ter um residente que ainda tem o HD não corrompido, entendeu? Porque realmente vocês pensam, engraçado, não, mas tem coisas hoje que são mais difíceis para mim raciocinar, entendeu? Eu tenho que demorar mais, a minha mente ainda é analógica, né? Não é digital. E aí, com esse mapa brônquico, ficou uma coisa fácil, passou a ser rotina, e a rotina boa é a rotina que se instala naturalmente, que ela não é imposta, tá? E a gente começou a fazer, você pode ver que sempre as medidas exitosas são aquelas que você vai, e aí passa a ser uma rotina, né? Mapa brônquico, a gente faz mapa brônquico agora até quase para condensação. Lavado, entendeu? A gente começou a usar EBUS radial para ver como é que era o aspecto ultrassonográfico da lesão intersticial difusa. Sim. Tá? E veio aí que nós somos realmente muito, muito, muito abusados. Tá? Veio a história do crioebus do linfonodo. Todo mundo tinha medo. Todo mundo tinha medo. Até porque o João tinha medo. O João tinha medo, mas o João é medroso, o corajoso lá sou eu. O João, Isso é verdade. O João começou, eu falei assim, mas o tranco vai quebrar o aparelho. O tranco vai quebrar o aparelho. Eu fui para casa, o tranco vai quebrar o aparelho. Eu falei, peraí. Voltei no dia seguinte e falei assim, João, você teve aula de física? Aí ele falou, por quê? Você teve aula de física? Tive. Você passou na aula na física? Por que você está falando isso? Quem leva o tranco é o dispositivo, é a sonda, não é o EBUS. Isso é física pura. Porque quem está preso, congelado, dentro do linfonodo, tá, é o crioprobe. O aparelho de EBUS está soltinho. Quando você
puxar ele, quem vai levar o tranco é o crioprobe. Isso aí. Entendeu? Então ele pode fraturar, mas o seu aparelhinho vai ficar pondo. O pessoal de São Paulo tinha muito medo. E aí a gente resolveu fazer o primeiro. Fizemos o primeiro, passei no parque. Walk in the park. O mais... Exatamente. O mais difícil era encontrar o buraquinho. Isso já mudou. Mudou. Mas era o buraquinho. O que a gente fazia? A gente tentava... Pelo buraco, a gente fazia primeiro o ebus com agulha comum e aí olhava na mucosa onde tinha o furinho e tentava por ali. Conseguia, mas levava umas 10 horas para conseguir, às vezes, porque resvalava e às vezes não entrava. Mas depois que você fazia o primeiro, ele alargava o buraco e era uma beleza. Era difícil, você tinha que segurar a mão da pessoa para parar de fazer. Chega! Entendeu? E a gente fazia, a gente adaptou o tempo de congelação, tá? Passou para 3 segundos. Mas também depois a gente passou a fazer e a gente viu que não interferia muito no tamanho, então tá bom, a gente fazia 3 segundos e passou a fazer crio e hoje a gente tem quantos crios hoje? Depois a gente tá com 32, se eu não me engano. 32. E 87 crios para lesões periféricas. Nós fomos os primeiros no Brasil. E eu acho que nós continuamos sendo os únicos. Tá, a fazer isso. Não sei se as pessoas... Nós temos um grupo, né, da UABIP e a gente colocou isso no grupo e eu tento fazer as pessoas deixarem de ter medo, mas não sei, ainda tem receio contra isso, disso tudo. E aí vem o terceira, por isso que a gente faz até coisas que Deus duvida. Estava um dia e eu Marcos Betten, que está aqui do lado, e ele estava fazendo um EUS-B, e tinha visto uma técnica de fazer punção de suprarrenal. Aí eu falei assim, tá, vamos fazer a técnica, Só olhar. Aí a gente olhou. Estava presente? O João não estava presente. Não, só tava eu e ele. E aí a gente falou assim, bom, então vamos olhar. Falando assim, olhando, cara, quando ele entrou, olhou para a esquerda, aí na cara do gol tava uma suprarrenal gigantesca. Aí um olhou pro outro, minha mão tá coçando. Falei, vambora, cara, vamos fazer isso. Aí a gente fez, tá? A gente fez a punção e vejam vocês, esse exame tinha sido também feito a punção da massa. A massa veio só necrose. Só necrose e a suprarrenal deu o diagnóstico. Muito bom. Então, hoje estamos com... deu o estadiamento também, estadiamento. Né? Hoje nós estamos com dois suprarrenais puncionados e segunda-feira vamos ter a terceira. Que beleza. Tá? Então, agora o nosso céu é um limite, é fazer uma crio bus B desses porque tem gente fazendo. Juntando as Já tem gente fazendo. A gente é maluco, mas a gente faz tudo embasado. Sim, a gente não faz da nossa cabeça. Sim. A gente faz tudo e com segurança. Tá? E isso é uma coisa que a gente sempre faz com segurança. A gente nunca teve uma complicação, tá? Que o paciente... Por descuido, nós tivemos complicação, seria arrogância demais dizer que eu não tenho complicações. É claro que eu tenho, tá? Porém, todas as nossas complicações, elas são previsíveis e preveníveis. Por isso que a gente sempre faz crio com balão. Sim. Então, a gente assim, esse doente vai sangrar, mas está lá o balão, não tem problema. E o doente que é clinicamente mais grave, a gente faz com anestesista. Sim. Então, não é aventura, tá? É uma coisa muito bem... Por isso que minhas coronárias estão limpas. Eu não me estresso, é uma coisa... vocês nunca tiveram óbito? Claro que tivemos. Tá? Que é um serviço que nunca teve doente grave, e a gente acaba aprendendo com isso. Mas, falando um pouquinho agora sobre essa questão de complicação, coronárias, que você não se estressa, mas a gente queria saber qual que foi o seu real e mais marcante perrengue broncoscópico que fez você ficar estressado, suas coronárias fecharem, que você se lembra. Olha só, quando eu começo a fazer exame, principalmente quando começa a complicar, eu não sei que baixa uma calma, tá? E eu não me estresso. Ou talvez depois que passa tudo, tá? Aí dá tremedeira, essas coisas. Mas foi a paciente que a gente acabou perdendo, tá? É a paciente que eu tive que abrir a garganta dela com um bisturi, com a mão limpa. Sim. Tá? E aí que eu digo para vocês, quando você faz broncoscopia, você tem que saber drenar um tórax.
você tem que saber fazer uma crico. Isso é um defeito de formação. Tá? As pessoas perguntavam, quando eu comecei a puncionar veia profunda, né? Aí eu pegava e puncionava com ângulos, às vezes bizarros, e conseguia pegar, e os caras perguntavam, você não tem medo de fazer pneumotórax? Eu falei, não, se eu fizer eu dreno, porque o intensivista não sabia treinar. Então você tem que saber consertar, tá, a complicação que você vai fazer. Então essa paciente é uma paciente nova, ela fechou a glote, ela tinha uma doença rara, e ninguém conseguia entubar, tinha anestesista, o anestesista não conseguia entubar. Eu fui lá e fiz uma crico, porque os cirurgiões estavam descendo. E aí depois os cirurgiões vieram descer, colocaram a cânula, mas infelizmente essa mulher, depois ela fez uma parada cardíaca, ficou muito tempo parada. Ela voltou, mas a doença dela evoluiu mal e ela morreu. Era a doença, Mi? Fala pra gente, até pra gente aprender, né? É um nome complicado. Policondrite recidivante, tá? Então, para quem tiver uma paciente com policondrite recidivante, não faça broncoscopia. Ou faça com um cirurgião torácico do lado, ou com assim, tudo armado para se tiver alguma intercorrência. Porque é uma doença que a gente... Viária tem que ter respeito, né? Pois e é uma doença que a gente sabia que existia, mas não sabia que podia cursar com esse tipo de complicação. Tá? E quando a gente foi procurar, lá tinha um parágrafo e podia fazer isso, entendeu? Foi uma coisa bastante estressante. A tampinha também. A tampinha de pasta de dente. Esse foi um estresse máximo também. Cara, foi um pânico aquilo ali. E aí você vê aquela... Essa teve que sair no rígido. Você vê aquela arrogância, né? De eu tiro com flexível e realmente tirei, só que ela não saiu. O que aconteceu, a tampinha estava encruada no broncofonte esquerdo, na entrada do broncofonte esquerdo, há muito tempo, há 2 meses, tá? E aí eu tirei fácil, porém ela não passava na corda vocal. E aí não passava na corda vocal e não passava na corda vocal. Eu falei assim, o inteligente aqui falou assim, não, então eu vou jogar de volta pro lugar e a gente tenta fazer, só que ela caiu na direita. E aí ele começou a desaturar. Desaturar, até que passamos o rígido e arrancamos aquilo na força. E o doente hoje, inclusive, ele voltou depois voltou com... Ele saiu de lá super bem, né? Ele casou. Ele casou sério, ele casou depois. Entendeu? Legal. Então... E você é o pai de todos nós, né? Enfim, você brinca às vezes que você tem... Eu sou um tumor agressivo, eu dou metástase para tudo que é lugar. Nós temos, e eu acho que é o serviço. Aqui na mesa. 3 metástases na mesa, mas tem no Brasil inteiro, tem pessoas, tem no Recife, tem no Espírito Santo, tem em São Paulo, tá? Tem muita gente que foi do serviço. Não sei se sou eu, mas é o serviço em si, né? E aí, eu sempre discuto nas reuniões dos staffs, eu falei assim, gente, olha só, a gente tem que se dedicar aos residentes e aos pacientes porque eles são a nossa vitrine, né? Se vou usar uma palavra que eu não sei se pode usar agora, se um residente fora daqui fizer uma cagada, entendeu? Quem fez a cagada não foi ele, foi o IDT, entendeu? Foi o Amir que não ensinou direito a broncoscopia, foi fulano que não ensinou a tratar uma pneumonia. Então, eu sempre me dedico àquilo lá, tá? E eu tenho um dom, eu sei quando a pessoa presta ou não presta. Eu estou falando da pessoa presta ou não presta no sentido de caráter. Então, todos os nossos residentes, eles entram, tá? Eles são de caráter ilibado. E eles aprendem que o foco é o paciente. Isso é verdade. Tá? O foco é o paciente. Tá? Eu sempre falei, antigamente eu era mais duro, mas eu falava com os residentes, falava assim, ó, eu só aceito você se atrasar ou faltar se você morrer. Tá? Eu não aceito, tô com diarreia, vem aqui tem banheiro. Tá? Porque o paciente sai lá dos infernos, pega 3 ônibus, 4 lombos de burro para estar aqui. E aí ele não vai fazer o exame porque você faltou, porque o pneu furou, porque eu já tive isso. O pneu furou, pega um táxi. Então, a prioridade é o paciente. Tá? E a prioridade do serviço são o treinamento do residente. É para isso que a gente está lá. É para isso que o hospital... É para isso que os impostos dos cidadãos são feitos. Sim. Para que nós formamos uma mão de obra que possa atender e retornar à sociedade com isso aí. Tá? Eu não sou de esquerda nem de direita, eu sou neutro. Tá? Então, para a gente finalizar o podcast,
A gente tem uma última pergunta. Dá tempo de fazer uma última pergunta? É porque eu falo muito. O Amir é isso aí, todos os dias. Eu falo, nem minha mulher me aguenta, nem meus filhos. Então, dica rápida. Assim, na verdade, queria te perguntar, assim, se você tem algum conselho, o que você falaria para um jovem recém-pneumologista ou recém-cirurgião de tórax que quer seguir nessa carreira de pneumologia intervencionista? Qual conselho você daria para essa pessoa? Faça a prova PR3 lá no FRJ. Muito bom. Muito bom. E tem uma frase clássica sua, né? Que Deus fala com a gente. A gente aqui que opta por... Exatamente. E isso é uma outra coisa. E uma outra frase clássica também. Broncoscopia, 90% tédio e 10% de terror. puro terror. Tá? Mas é verdade. Broncoscopia, 99% é puro tédio e o 1% de puro terror. Quando baixa o puro terror é que é o problema. Então, entendeu? É isso. É isso. A gente gostaria de agradecer a vocês por terem escutado nosso primeiro episódio, ao Amir pela presença maravilhosa e ilustre, e ansiosos pelos próximos episódios. Eu acho que depois que eu falei tanto, acho que não vão ouvir os vão próximos sim, episódios. todo mundo vai ouvir. Vai ser maravilhoso. Muito bom. Até a próxima. Até.